Capítulo 955, Wang Weigong. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. O pessoal do sábio Jin Yang estava à espreita em todos os lugares dentro do Palácio Grito da Fênix. Isso significava que todos aqueles que quisessem ser hostis contra ele seriam postos de lado. Se a própria Fada Feng estivesse aqui hoje, Song Baifeng nem se atreveria a dizer uma única palavra grosseira. Caso contrário, isso seria ofender uma vice-mestre do palácio e a Fada Feng teria autoridade para puni-lo no local. No entanto, Jun Yunru e seu grupo não tiveram escolha a não ser engolir esse insulto. No final, ela era muito fraca. Seu cultivo estava apenas no nível inicial do Reino Mar Divino. Mesmo que seu talento superasse em muito esse Song Baifeng na sua frente, ela ainda não era páreo para ele naquele momento. Quanto aos discípulos atrás de Jun Yunru, eles estavam apenas na 7ª e 8ª etapa da destruição da vida ou a meio passo do Reino Mar Divino. Eles não eram melhores. Eles seriam instantaneamente derrotados por Song Baifeng. Li Ming também não era melhor. Seu cultivo estava apenas na 5ª etapa da destruição da vida, enquanto Song Baifeng era um artista marcial nível inicial do Reino Mar Divino, muito superior a Yang Yun também no nível inicial do Reino Mar Divino. Os fracos só podiam se deixar reprimir em todo lugar. Song Baifeng, vou me lembrar disso. Jun Yunru tirou um livro de jade de seu anel espacial. Depois de abrir o livro, podiam-se ver páginas cobertas de filas e fileiras de densas marcas de selos vermelhos, como se fossem falanges de girinos. Estes eram os selos Grito da Fênix, um tipo de ponto de contribuição que o Palácio Grito da Fênix registrava para seus discípulos. Cada ponto de contribuição era um selo Grito da Fênix único e eles poderiam ser transferidos ou trocados com outros. Como muitos recursos do Palácio Grito da Fênix exigiam os selos Grito da Fênix para se comprar ou acessar, eles eram muito mais bem vistos pelos discípulos do que as pedras solares violeta, um tipo de moeda que sempre estava em demanda. Jun Yunru acenou com a mão e vários milhares desses selos vermelhos deixaram o livro de jade. Neste momento, uma voz rica e convincente soou de repente. Aquela não é a irmã aprendiz Jun Yunru. Todos se viraram para ver um barco espiritual voando na direção deles. Este barco espiritual era esculpido em um inestimável jade e estava sendo rebocado por 9 corvos dourados. Na proa deste barco espiritual, um jovem elegante de túnicas bordadas pousou lentamente, acompanhado por outros 2 atrás dele, ambos com um cultivo no nível avançado do Reino Mar Divino. O jovem elegante segurava um leque dobrável, os pés pisando em cima de uma nuvem auspiciosa. Partículas de luz flutuavam fracamente ao redor dele como se ele fosse um imortal exilado pelo céu. O cultivo desse jovem era profundo como um mar e sua aparência era extraordinariamente bela. Ele emitia uma atmosfera surreal da cabeça aos pés, fazendo com que alguém se sentisse maravilhado em sua presença. Se essa pessoa fosse descrita dentro do mundo dos mortais, então ele seria um imperador nascido naturalmente. Quer fosse seu temperamento, aura ou aparência, tudo que possuía era assim. Wang Weigong, irmão aprendiz Wang. Assim que Song Baifeng e os outros guardas do pavilhão de artefatos santos viram este jovem elegante, eles ficaram surpresos por um breve momento antes de revelar sorrisos lisonjeiros. Eles rapidamente saltaram de seus leões de fogo para cumprimentá-lo. Desmontar ao saudar alguém era uma expressão de respeito, caso contrário daria um sentimento superior e arrogância. Quando Song Baifeng cumprimentou Jun Yunru e os outros, ele não se afastou de sua montaria. Mas agora ele desmontou rapidamente. Ficou claro que essa pessoa tinha um status nobre. Quem é esse? Li Ming não pôde deixar de perguntar com uma transmissão de som de verdadeira essência. Embora ele pudesse sentir que esse jovem elegante tinha um cultivo no nível inicial do Reino Mar Divino, ele podia sentir que sua aura era muito diferente das outras. Em outras palavras, ele era um indivíduo extremamente aterrorizante. Jun Yunru respirou fundo e disse: aquele é o discípulo do Salão da Fênix, Wang Weigong. Ele atravessou na 9ª etapa da destruição da vida até chegar ao nível inicial do Reino Mar Divino. Não olhe para ele como se ele estivesse apenas no nível inicial do Reino Mar Divino.
Em uma verdadeira batalha, sua força supera Song Baifeng. Sua fundação é absolutamente sólida e no futuro ele tem grandes esperanças de se tornar um personagem no nível de um Lorde Divino. Além disso, depois de atingir o reino Lorde Divino, o mundo interior que ele criar será muito maior do que os outros. Pode conter montanhas, rios, mares e até estrelas. Ó! Salão da Fênix. Nona etapa da destruição da vida. Os pensamentos de Li Ming se agitaram. O Salão da Fênix era o salão dos melhores discípulos, igual a um discípulo de núcleo. Ele olhou profundamente para Wang Weigong. Além de Fada Feng e alguns outros, esta foi a primeira vez que ele realmente viu alguém na nona etapa de destruição da vida. Alguém na nona etapa da destruição da vida era, de fato, muito mais aterrorizante do que um artista marcial na oitava etapa da destruição da vida. Jun Yunhui continuou, Wang Weigong não é apenas forte, mas sua herança é proveniente do clã familiar Wang. O clã familiar Wang é um dos 3 grandes clãs familiares do nosso clã da Fênix Ancestral, juntamente com o clã familiar Wu e o clã familiar Xiao. Dentro do Palácio Grito da Fênix, aqueles que não podem ser provocados são esses tipos de indivíduos, aqueles que são extremamente fortes e também vêm de proeminentes famílias nobres. Essa é a razão pela qual Song Baifeng o elogia assim. Eu entendo, Li Ming disse, subitamente esclarecido. Esse tipo de pessoa era forte e suas raízes eram profundas. Ofendi-los muitas vezes levaria a um resultado miserável. Só eles eram autorizados a pisar em outros. Ninguém ousaria se mover contra eles. Ele também poderia estar na facção do sábio Jiu Yang. Jun Yunhui disse, os clãs familiares Wu, Xiao e Wang competem intensamente entre si, mas no clã da Fênix Ancestral, todos estão conectados através de várias divisões de benefícios. Eles certamente apoiarão os juniores dos 3 grandes clãs familiares em detrimento dos outros. No Palácio Grito da Fênix, o clã familiar Wang apoia o clã familiar Xiao, e em alguns outros palácios, o clã familiar Xiao apoiará o clã familiar Wang. Este Wang Weigong é também uma das pessoas do sábio Jiu Yang. Ele não cresceu até ser muito forte agora, mas no futuro, uma vez que ele alcance o reino da transformação divina ou mesmo o reino Lorde Divino, ele definitivamente se tornará um grande impulso para a posição do sábio Jiu Yang. Li Ming compreendeu a situação aproximada de Wang Weigong no Palácio Grito da Fênix. Embora ele fosse apenas um júnior por enquanto, ele inevitavelmente brilharia no futuro, florescendo devido à sua luz. Wang Weigong não pousou no chão, ficando flutuando no ar. Enquanto observava Jun Yunhui e os outros, sua expressão e olhar eram como um rei que negligenciava seus súditos. Os outros discípulos atrás de Li Ming recuaram vários passos. Contra tal caráter, eles não tinham a força necessária para suportar a tremenda pressão. No final, eles vieram de origens humildes e eram comuns. Em face de alguém do nobre clã familiar Wang, do clã da Fênix Ancestral, eles naturalmente sentiram admiração e medo. Alguém que ascendeu dos reinos inferiores Wang Weigong instantaneamente descobriu Li Ming e seus olhos passaram por ele. Li Ming sentiu uma percepção percorrer seu corpo como uma maré imensa e crescente, como se todos os seus segredos estivessem sendo expostos. No entanto, esse sentimento foi tão rápido quanto veio, durando apenas pelo mais breve dos momentos. Depois, Wang Weigong ignorou Li Ming como se ele não o tivesse visto. Em vez disso, tratou Jun Yunhui e as outras 2 discípulas com um sorriso brilhante. Irmã aprendiz Júnior Jun, como vai você? Você está aqui para encontrar um artefato santo? Se a irmã Júnior aprendiz Jun precisa de um artefato santo, na verdade você só precisa falar comigo. Aqui, por acaso tem um bom artefato santo aqui que é para as mulheres usarem. Seria mais bem servido nas mãos da irmã aprendiz Jun. Wang Weigong sacudiu a mão e uma pulseira voou em direção a Jun Yunhui. Esta pulseira parecia como se fosse forjada a partir da luz das estrelas. Em um instante, envolveu a mão dela sem lhe dar a chance de reagir. Isso também refletiu a grande disparidade de força entre Wang Weigong e Jun Yunhui. Conforme a cintilante pulseira de prata caiu nos braços brancos de Jun Yunhui, ela ficou especialmente bonita. Isto é, um artefato santo de grau baixo. As sobrancelhas de Jun Yunhui se ergueram.
Quando ela olhou para a mão, uma expressão incrédula estava gravada em seu rosto. Ela queria recusar, mas hesitou em vez disso. Sim. Esse é um artefato santo de grau baixo chamado Cadeia de Estrelas. Se você usá-la, tem o efeito de nutrir sua alma. Além disso, quando você revolver sua verdadeira essência, ele aumentará sua força em 10%. Wang Wegong disse com um sorriso no rosto. Um artefato santo era muito precioso e muitos discípulos de Salão do Pássaro Vermelho nem sequer tinham um. Um tipo de artefato santo de tipo acessório era várias vezes mais valioso do que outros tipos de artefatos santos. Uma pulseira artefato santo de grau baixo superava em muito um artefato santo ofensivo comum de grau médio em valor. Por exemplo, o bracelete tesouro de Li Ming era capaz de aumentar sua percepção. Ele desempenhava um papel de suporte extremamente útil quando ele estava entendendo as leis. Esse era um dos tesouros mais valorizados que ele obteve do Templo das Maravilhas. A pulseira que Wang Wegong casualmente presenteou não era muito pior do que o bracelete tesouro de Li Ming. Era extremamente difícil para Jun Yunhui recusar este presente. Ela realmente gostou desta pulseira. Além disso, o uso dessa pulseira era incrível. Com isso, a força de Jun Yunhui aumentaria e ela poderia avançar ainda mais rápido e entrar no Salão da Fênix, tornando-se uma discípula de núcleo. Wang Wegong riu. Irmã aprendiz Júnior Jun, esta pulseira está linda em você, como se fosse feita sob medida para seu pulso. A aparência de Jun Yunhui era excepcional. Seu peito era cheio e sedutor e suas pernas eram retas e delgadas. Sua bunda e coxas se curvavam de forma deliciosa e sua expressão era geralmente severa. Devido à sua beleza, essa severidade na verdade continha um encanto sedutor. Por causa disso, Jun Yunhui também era extremamente atraente, mesmo no clã da Fênix Ancestral, onde as beldades estavam presentes como nuvens. Ela atraía a atenção e a busca de muitos homens. Além disso, Jun Yunhui era favorecida pela fada Feng e seu talento era bom. Embora ela estivesse atualmente no Salão do Corvo Dourado, na verdade ela poderia entrar no Salão do Pássaro Vermelho sempre que quisesse. Não seria um problema para ela entrar no Salão da Fênix no futuro. Suas perspectivas eram brilhantes e reluzentes. A ação de Wang Wegong enviando esta pulseira era óbvia em seu significado. Atrás de Jun Yunhui, Lin Chunzi e a outra discípula observavam expressões cheias de inveja. Quando Wang Wegong viu a resposta das duas jovens mulheres, ele sorriu e disse: embora esta seja a primeira vez que encontro essas duas irmãs aprendizes juniores, nossa reunião também pode ser considerada um golpe do destino. Aqui estão duas espadas artefato santo de grau baixo. Considerem-nas um presente de reunião. Wang Wegong acenou com as mãos e duas espadas artefato santo saíram. Estas duas espadas brilhavam como uma luz brilhante, afiada e fria. Pode-se ver que eles eram excelentes espadas à primeira vista. Como Li Ming viu essas duas espadas, ele não pôde deixar de suspirar com quão vergonhoso e excessivamente rico Wang Wegong era. Fora todas as espadas que ele tinha visto ao longo de sua vida, além da espada branca de Argentó, superando essas duas espadas em qualidade, todas as outras espadas eram como sucata em comparação. Isso quando Lin Chunzi recebeu essa espada, seu lindo rosto ficou vermelho. Ela nunca pensou que Wang Wegong daria um presente tão precioso em sua primeira reunião. Ela veio de uma origem mortal humilde, então onde ela poderia obter um artefato santo? E agora alguém realmente a presenteou com essa espada divina, como ela poderia não se surpreender? Atrás de Lin Chunzi, os outros discípulos tinham expressões cheias de inveja. Eles lambiam os lábios e olhavam para Wang Wegong, esperando que ele também lhes oferecesse alguma coisa. Quando Li Ming viu seus olhos, ele balançou a cabeça. Quanto a Wang Wegong, seus olhos brilharam com um traço de desdém. Ele cruzou as mãos, sem nenhum significado de dar-lhes nada. Atrás de Wang Wegong, um de seus dois subordinados riu com entusiasmo. Esses dois idiotas, quem eles pensam que são? O jovem mestre deu às irmãs aprendizes juniores artefatos santos porque gosta delas. Especialmente Jun Yunhui, ela é verdadeiramente uma mulher de alta qualidade.
Aqueles dois tolos ridículos, eles têm o rosto de um escravo, eles já se olharam em um espelho. É como se eles achassem que estão em uma boa posição ou algo assim. O outro subordinado disse: não há nada que se pode fazer quanto a isso. Yan Fengxian veio de uma origem comum, então os discípulos que ela reúne são na maior parte das vezes da mesma origem. Para os pobres, um artefato santo comum pode deixar os olhos vermelhos devido aos ciúmes.